O que é que são crenças? Crer, acreditar. Então, crenças é algo em que eu acredito. Acreditar significa que seja verdade. Portanto, crenças são coisas em que eu acredito que sejam a verdade ou que sejam verdade. Uma vez que nós estipulamos ou designamos algo como verdadeiro e acreditamos nisso, isso passa a ser algo que nós defendemos. As minhas crenças estão em tudo. Crenças de bom comportamento, crenças de conduta, crenças de verdades sobre o mundo, crenças de verdades sobre mim próprio, crenças de verdades sobre as minhas possibilidades, as minhas habilidades, as minhas capacidades, crenças sobre a possibilidade do meu futuro, possibilidades, se elas podem ser de determinada maneira ou se não. Aquilo que eu acredito é transversal a tudo, a todo o meu mundo, interno e externo. São as minhas bases do iceberg. Então, sempre que alguém chega à nossa beira e reage ou comporta-se, tem uma atitude que ela seja contrária àquilo que nós esperamos das pessoas como verdade, a nossa tendência é ou tentarmos revidar, defender, argumentar o quanto é que aquela pessoa está a reagir mal, está a fazer algo mal, ou afastamos-nos dessa pessoa, afastamos-nos daquilo que percebemos que é algo que vai contra a minha ideia. Sem até argumentarmos, sem irmos lá conversar com a pessoa. Olha, porquê é que tu pensas assim? Porquê, que é que está por trás do teu comportamento? O que é que significa para ti ter esse comportamento? Porque o significado que as pessoas dão a cada coisa é diferente de pessoa para pessoa. Portanto, para mim, um tipo de comportamento significa algo que a pessoa é uma deseducada. E para a pessoa pode simplesmente significar determinação em defender as próprias ideias. E eu vejo isso como não saber estar e a outra pessoa nunca sente que está a ofender ninguém ao colocar a sua opinião. Simplesmente ela vê isso como uma forma de se expressar e sem maldade nenhuma. Mas por eu ter uma visão diferente daquele tipo de atitude, ou eu falo com a pessoa e crio até uma certa discussão com a pessoa, tento perceber a pessoa sem discussão, também é possível, ou então digo simplesmente, não, esta pessoa não a quero para estar à minha beira e vou-me embora e às tantas perdi um excelente amigo, uma excelente amiga, um excelente namorado, uma excelente namorada, um excelente companheiro, uma excelente possibilidade de companheiro um dia, porque simplesmente rotulei aquela pessoa daquela maneira, baseado nas minhas crenças, verdadeiras ou não, não quis ir investigar se elas eram realmente verdadeiras. Simplesmente eu acreditei mais naquilo que tive como impressão que saltou a minha crença e foi-me embora. Então as nossas crenças, elas estão no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, muitas das vezes, aquelas que são mais fortes, mais velhas, aquelas que já são uma linguagem nossa ao longo dos anos, em que nos guiam, nos conduzem há muito tempo, elas falam por nós, elas não precisam de ser consultadas com a nossa consciência racional a cada momento para serem disparadas para o nosso palco do presente agora, que é a nossa mente consciente. Quando elas saltam, nós simplesmente não argumentamos e dizemos, ok, não, é tipo inquestionável. É como se fossem verdades inquestionáveis. Quanto mais arraigadas elas estão dentro do nosso inconsciente, menos nós somos capazes de as ver a funcionar na nossa vida. Por isso é que existem as crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças são crenças. Crenças é aquilo que eu acredito como verdade, que uma vez eu admitindo como verdade, passa a ser inquestionável, ok? Então, existem crenças que são saudáveis a mim mesmo, a mim mesma. Existem crenças que são neutras, nem me fazem muito bem, nem me fazem muito mal, simplesmente me deixam funcionar bem com o mundo. E existem aquelas crenças que não são saudáveis de todo. Trocamos o saudável e o não saudável por potenciadoras ou limitantes. O que é que isto é? Verdades em que eu acredito que me deixam funcionar um pouco melhor com o mundo, que me deixam enfrentar um pouco melhor os desafios, que me deixam superar, me dão força para superar os desafios com uma determinada mentalidade de superação que mais rápido eu passo por isso, com menos prejuízo, com menos sofrimento. Então,
E quem diz essas, diz crenças que me ajudam a interpretar melhor as pessoas, interpretar melhor o mundo, de maneira a que eu caminho por este mundo de uma maneira mais equilibrada. Crenças que me ajudem a evoluir e a estar em equilíbrio. Vamos dizer que elas são as potencializadoras, aquelas que nos permitem avançar, dar um passo além do sítio em que eu já conquistei hoje, ok? Isto são crenças em que nós, dizemos assim, abrem-nos as portas ao futuro. E existem aquelas crenças limitantes que são crenças que nos mantêm presos às nossas ideias sempre que elas são confrontadas internamente e externamente. Uma crença limitante diz-nos que nós devemos parar, que nós não devemos avançar, que nós vamos nos dar mal, que o mundo ou as coisas, as situações, as pessoas estão prestes a tramar-nos, ou seja, bloqueia, para, não vais mais, para com tudo. Então, crenças limitantes tendem a bloquear-nos, tendem a paralisar-nos, tendem a fechar-nos oportunidades, tendem a não fazer com que as portas para o nosso futuro de imensas possibilidades estejam abertas. São só algumas, porque nós estamos no fundo a defender-nos de alguma dor. Crenças limitantes surgem, na maioria das vezes, por dores que tivemos que superar dentro de nós. Dores que nós passamos em vivências, experiências de vida ou não, pessoas que são importantes para nós, passaram por determinadas circunstâncias na vida em que elas sofreram por alguma coisa, nós conhecemos a história de perto, a pessoa é tão ligada intimamente connosco, temos relação com ela, aquilo afetou-nos tanto a nós, criou tanta empatia connosco, que aquilo passou a ser tão bem, uma verdade para nós. Então, vivências que se passaram connosco na primeira pessoa, em que nós precisamos tomar uma atitude a partir do mal que nos fizeram, do mal que nós sentimos, do mal que nós fizemos a nós mesmos e sentimos, de situações que nós experimentamos e rotulamos como que causam sofrimento, de alguma maneira. Então, experiências que nós passamos, ou então experiências que nós vimos pessoas à nossa volta por quem nós temos carinho e afeto, que passaram e que isso nos importou tanto que passa a ser como se fosse também a nossa verdade, ok? Naquelas circunstâncias em que aquela pessoa passou, eu nunca passarei, nunca vou deixar que aconteça comigo, porque eu já ouvi, porque eu sei, porque o meu pai dizia, porque a mãe dizia, com a minha tia aconteceu, e nós transportamos essas histórias para a nossa conduta pessoal, para a nossa vida, para a nossa verdade, e daqui a pouco nós temos um conjunto de crenças formadas que fomos nós que adquirimos, ou por nós, por nossa experiência, ou por fruto de pessoas que nos importam e pelas quais temos afeto, passaram e que passam a condicionar as nossas escolhas, os nossos comportamentos. Então, crenças é aquilo que eu acredito que seja uma verdade inquestionável e que sempre que me vierem com atitudes que me provem ou mostrem o contrário daquilo que eu acredito, eu ou me defendo, ou me afasto, ou ataco, ok? Ou me defendo, ou afasto-me, ou ataco. Então, porquê é que é importante nós falarmos sobre crenças? Porquê? Porque crenças nem sempre são baseadas em factos reais, verídicos, verdadeiros. Muitas vezes nós assumimos factos como verdadeiros por a situação vivencial ou de alguém próximo a nós que passou por isso foi emocionalmente tão alta, a experiência, que fez com que a nossa interpretação sobre a história e sobre a situação fosse dada como adquirida à primeira vista, com os olhares do sofrimento, e que basicamente a experiência emocional foi tão agressiva que nós pegamos naquilo e metemos num saquinho, e esse saco muitas das vezes já tinha um conceito associado. Com essa emoção lá dentro, tudo que esteja associado a isso já nos quer dizer perigo. E nós começamos a transportar uma verdade que foi circunstancial para tudo que venha a partir daí, que toca em pequenos detalhes semelhantes, mas que já não são a mesma circunstância, mas que nós transportamos para esses pequenos conceitos que deixamos passar ligados a essa emoção,
e daí para a frente afetam-nos. Daí para a frente, essa emoção, essa carga emocional que foi validada como verdadeira numa determinada circunstância passa a ser generalizada. E é este o grande problema das crenças, e é por isso que é tão importante nós falarmos sobre crenças e trabalharmos as nossas crenças quando nós percebemos que elas foram aprendidas ou tomadas como verdades ou seja, pontualmente circunstanciais, são crenças circunstanciais, mas que por força da carga emocional tão agressiva, elas tornaram-se uma verdade que abrange muitos aspectos, muitos conceitos, começa a ser generalista, e tudo o que passa a ser generalista temos que duvidar, porque o mundo, nós mesmos, nós estamos em constante mudança, nós passamos por várias experiências na nossa vida, passamos por várias fases em que hoje temos umas atitudes assim e que dizemos eu nunca vou ter X e X atitude, mas passa a vida por nós, casamos, temos filhos, fiquei sem bateria, mas como eu estava a dizer, passa ali um bocadinho a vida por nós e nós começamos a pensar, espera lá, eu aqui há uns anos, se visse alguém a ter a atitude que eu estou a tomar, eu classificaria como X, X e X, porque era impensável para mim tolerar esta atitude nas pessoas. E hoje, com X anos, depois de X coisas, não é que eu estou a ter a mesma atitude que eu criticava há uns anos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós próprios surpreendemos-nos, nós próprios, a nossa própria evolução leva-nos a perceber que nós mudamos muito. Nós mudamos aquilo que somos capazes de defender que nós nunca vamos fazer. Nem por nós conseguimos colocar totalmente as nossas mãos no fogo no que toca ao nosso futuro. Imagina fazer isso para os outros. Imagina fazer isso com as outras pessoas, com aquilo que esperamos das outras pessoas. Por isso é que quando as crenças são formadas em situações pontuais, circunstanciais, mas nós pegamos nisso e fixamos-la como uma verdade para o resto da nossa vida, o que nós estamos a fazer aí é o mesmo que pegar em jaulas, meter as jaulas à nossa volta, totalmente à nossa volta, e dizer assim, pronto, estou protegido daquele assunto, e não sai de lá, estão lá as jaulas, pronto, já me protegi, e agora o futuro, e agora as outras circunstâncias, está-se a proteger do quê? Da sua verdade. Não é? O que nós não pensamos é que, conforme nós mudamos, as outras pessoas mudam. E conforme as outras pessoas mudam, também as oportunidades e as circunstâncias, os desafios podem ser milhentos. Como é que nós vamos esperar tudo igual por todos os anos que nós temos pela frente? Ok? Do género, somos 7 bilhões de pessoas neste mundo. Porque uma tomou uma atitude para connosco que foi com uma carga emocional altamente agressiva e nós quisemos nos proteger daquele tema referente àquele tipo de característica de pessoa, nós pegamos, metemos aquilo como uma verdade e daqui para o nosso futuro, todas as pessoas com aquelas características simplesmente vão ser postas de lado, rejeitadas, não vamos ver se é ou não, não deixamos que a pessoa se dê a conhecer, não queremos conhecer a pessoa, já estamos cheios de defesas, não, pessoas como tu não, e a pessoa nem consegue falar, ela não se consegue exprimir, tudo o que ela diz vai soar igual ao que aconteceu comigo. Isso é uma crença limitante a sabotar-me, isso é uma crença limitante a tentar defender-me. E aqui vamos só, este vídeo não tem o intuito de ser muito longo, vamos só frisar aqui uma coisinha que é, todas as crenças limitantes que nós temos, e principalmente as limitantes, elas surgem então de momentos de dor. Elas surgem para nos proteger de coisas, de sentimentos, de emoções, de situações, de pessoas. Elas servem para não nos fazer o que nos vai colocar expostos ao centro de dor que foi antes uma dor. Então, as crenças limitantes, elas têm uma coisa boa que é a melhor maneira de nós tentarmos perceber se essa crença, começar a pensar na crença e a começar a ter ligação com ela, começar a criar uma amizade para depois destruí-la. Que é o quê? Perguntar à crença,
perguntar àquilo que nós acreditamos: esta verdade em que eu acredito está-me a querer proteger de quê? Esta verdade em que eu acredito, ela está-me a tentar livrar de qual sofrimento? Esta crença, esta verdade em que eu acredito, está na verdade a impedir-me de chegar onde? Qual emoção, qual momento é que ela me está a impedir de chegar lá? Porquê? Qual é a verdadeira intenção desta minha crença limitante? Qual é a intenção saudável da minha crença limitante? Quando nós a descobrirmos, nós vamos perceber: ok, eu criei esta verdade, eu acredito nisto para me defender daquilo. Porque na verdade estamos a tentar limitar-nos para fugir do que não queremos, porque não acabar com esta crença que nos tenta proteger do que não queremos e meter uma no lugar que busca por aquilo que eu realmente procuro. Portanto, no lugar daquela que me defende da dor, eu ponho aquela que busca por aquilo que eu realmente procuro. Então nós começamos a pôr os filtros da nossa mente, porque é como se nós fôssemos um submarino que anda debaixo da água e anda ali em cima esqueci-me do nome, mas é aquele olhinho que vê por todo lado, capta a informação para vir para baixo para o submarino, as informações. Então a nossa mente, os olhos da nossa mente, o radar que capta informações já não vai estar programado para ver fugir e começa a estar programado para ver onde está o prazer, ok? Então deixamos de ser pessoas movidas pelo afastar a dor para ser pessoas movidas para aproximar o prazer, ok? E isso muda tudo, mas falamos sobre esse tema noutro vídeo mais aprofundadamente. Hoje fica a noção de crenças. Crenças são aquilo que nos guiam depois de elas estarem formatadas como uma verdade. Crenças são aquilo então que nos guiam para identificar onde é que está aquilo que se liga àquilo que acreditamos e onde é que está aquilo que vai em contrário, não é? Então, crenças guiam as nossas atitudes, crenças guiam as nossas decisões, crenças guiam aquilo que nós deduzimos e interpretamos sobre o mundo à nossa volta. As crenças ditam aquilo que nós interpretamos do mundo à nossa volta a cada momento, conscientemente. Conscientemente eu estou a captar informação e as minhas crenças que estão instaladas no meu subconsciente e no meu inconsciente, elas vão confrontar-se com essa realidade que eu estou a captar agora. Sendo compatíveis, ok, está tudo bem. Sendo opostas, então cria conflito. Então, crenças servem para nos permitir interpretar informação no presente, no momento, agora. Até ao próximo vídeo.